Olá a todos, aqui é o professor Ayrton Júnior e junto com o professor Eliseu e a professora Juliana, fazemos parte do projeto Bioquímica e Ensino Híbrido, que combina o uso de videoaulas com atividades complementares no momento presencial. Nessa videoaula será abordado o conteúdo de proteínas e trabalhado o conceito de proteínas, funções. Aqui eu vou trabalhar de forma bem sucinta as funções proteicas. Vou fazer uma revisão de síntese de proteína para poder trabalhar níveis de organização espacial, onde será boa parte da videoaula. Irei trabalhar os tipos de proteínas, a conformação nativa e a desnaturação. Bom, para começar, então vamos falando sobre o que são proteínas, né? Proteínas são polímeros. Polímeros são cadeias formadas por unidades que se repetem. Então, podemos dizer que são cadeias constituídas pela combinação de números de monômeros. Os monômeros são essas unidades repetitivas, que no caso são quem? Os aminoácidos. Então, resumindo, as proteínas são polímeros constituídos pela combinação de um grande número de monômeros de aminoácidos unidos pela ligação peptídica. Tem duas videoaulas que eu trabalhei o conteúdo de aminoácido e o conteúdo de ligação peptídica. Então, na videoaula Aminoácidos 1, eu trabalhei estrutura, característica, tipos de aminoácidos, e na videoaula de peptídeos, eu trabalhei ligação peptídica. Se você ainda não assistiu nenhuma dessas videoaulas, eu aconselho você assisti-las antes de dar continuidade nessa videoaula, tá? Então, trazendo uma imagem esquemática, podemos dizer então assim que aminoácido ou proteína é nada mais nada menos do que a repetição de vários aminoácidos. Olha, observe aqui, ó, vários aminoácidos ligados pela ligação peptídica, tá? Formando assim uma cadeia, né, por unidades repetitivas de aminoácidos. Sabendo então o que são proteínas, eu vou começar a trabalhar um pouco sobre as funções. E para trabalhar as funções proteicas, eu vou trazer uma contextualização de um caso, de uma modelo chamado Ana Carolina Reston, onde ela sofria de anorexia nervosa. Anorexia nervosa. Tem uma declaração dela muito interessante que ela fala o seguinte: às vezes ainda me acho gorda, eu tenho uma imagem distorcida de mim, né? Imagem distorcida de mim é o que basicamente caracteriza a anorexia, né? Em outra afirmação, olha só o que ela disse: eu pesava 46 quilos, tinha 1,74 m e ainda tomava remédio para emagrecer. Cheguei a pesar 42 quilos. Infelizmente, ela morreu aos 21 anos de idade, pesando 40 quilos e com uma infecção generalizada. E a minha pergunta é: qual a relação que existe entre essa desnutrição, tá? E as funções das proteínas, né? Então, para que a gente possa estabelecer essa relação, vamos começar a falar um pouco sobre as funções das proteínas. Basicamente, as funções proteicas são divididas em dois grandes campos. Primeiro, ou ela tem função estrutural ou ela tem função dinâmica. Função estrutural somente existem as proteínas de sustentação. Entre elas, proteínas como colágeno, né? Proteínas como elastina, né? São exemplos, queratina, são exemplos de proteína que atuam com função estrutural. Essas proteínas, né, atuam basicamente compondo ossos, tecidos, órgãos do nosso corpo, tá? As funções dinâmicas incluem as proteínas de transporte, como por exemplo a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína de transporte, ela transporta basicamente oxigênio, tá certo? Por conter ferro, né? As proteínas, tem outra proteína de transporte, por exemplo, voltando aqui, a albumina. A albumina ela pode transportar pelo sangue também pequenos lipídios. Proteínas de proteção, como os anticorpos, né? Que atuam como defesa. Nós temos ainda proteínas que atuam como catalisadoras, como as enzimas, que aceleram
a velocidade das reações. Nós temos proteínas de contração, como por exemplo a actina, tá certo? E a miosina, né, que atuam como proteínas de contração. Tem outras proteínas também, a adeneína, que também atua como proteína motora é, é, de atividades celulares, transportando vesículas intracelular e assim por diante. Existem as proteínas hormonais que atuam como reguladoras, um exemplo é a insulina, tá? Proteínas membranárias, como a proteína canal, que controla a passagem de substância através da membrana, proteínas transmembranares, que podem atuar como forma de sinalização, reconhecimento celular, receptores e assim por diante, tá? Essa diversidade de função mostra muito bem, caracteriza muito bem o que quer dizer a palavra proteína. Proteína quer dizer exatamente o que? Primeira importância. A palavra proteína quer dizer primeira importância. E essa primeira importância vem exatamente de toda essa diversidade funcional que a proteína tem. Seja ela com função estrutural, seja ela com função dinâmica, executando todas essas funções. Quero deixar bem claro, se a proteína não tem função estrutural, então ela terá função dinâmica. Ou seja, se não for uma proteína de sustentação, colágeno, elastina, queratina, são proteínas dinâmicas, ou atuando como transporte e proteção, catalisando, atuando como proteínas motoras, reguladoras ou proteínas de membrana, e ainda tem outras funções. Essas aqui são as mais importantes. Entre elas, uma outra função que eu queria colocar é exatamente das proteínas nutritivas. Eu gostaria que nesse momento da videoaula, se ela tiver muito rápida, eu peço para você dar uma pausa, voltar, rever o que você não entendeu, anotar aí algum papel que você achou de mais interessante. E nesse momento, pausar de repente a videoaula para pesquisar sobre isso. O que é que eu quero? Eu gostaria que você pesquisasse na internet para saber se a função nutritiva de uma proteína é a mesma coisa de eu dizer que ela tem função energética. Ou seja, quando eu digo que uma proteína tem função nutritiva, é a mesma coisa de eu dizer que ela tem função energética. Então, o que eu gostaria que vocês pesquisassem seria sobre isso. Bom, para você que pausou, pesquisou, vamos agora para a resposta. A clara do ovo, e inicialmente eu vou falar sobre a função nutritiva, a clara do ovo é rica em albumina. Albumina. A albumina, ela tem alto valor nutritivo, alta importância nutritiva. E por que isso? Porque a albumina é uma das poucas proteínas que é constituída por todos os tipos de aminoácidos, ou seja, a albumina tem todos os 20 tipos de aminoácidos, todos eles. A maioria das proteínas ela não tem os 20 tipos. Algumas proteínas têm 10, 6, 8, 11, 12, enfim. Elas variam em relação aos tipos de aminoácidos, 2, 3, 4. Mas a albumina ela contém os 20 tipos diferentes de aminoácidos. Isso quer dizer que quando ingerimos a albumina, ela é digerida e quando ela é digerida, ela fornece todos os aminoácidos para as nossas células sintetizar as nossas proteínas. Então, a função nutritiva, trazendo assim de uma forma bastante sucinta, significa a função que a proteína tem de fornecer matéria-prima para a célula sintetizar as nossas proteínas. No caso, a albumina, ela tem uma importância nutritiva muito grande porque ela tem na sua constituição todos os 20 tipos de aminoácidos, todas as formas de matéria-prima para a célula sintetizar nossas proteínas. Já em relação à função energética, ela é um pouco diferente. Eu fiz essa pergunta porque muitos alunos confundem função nutritiva e função energética, acham que é a mesma coisa. Nesse caso, não. Vejamos bem, as nossas células utilizam o carboidrato como a primeira fonte de energia, a fonte de energia imediata. Então, quando as nossas células querem energia, ela vai utilizar o quê? Quando elas querem energia, elas vão utilizar o quê? Os carboidratos. Muito bem.
Quando não tem carboidrato, quando acaba o carboidrato, quando acaba as reservas de carboidrato, o nosso corpo passa a utilizar os lipídios como fonte de energia. O lipídio é uma espécie de estratégia eh, de reserva energética, é uma forma estratégica de armazenar energia. Sem os lipídios, sem os carboidratos, o nosso corpo passa a utilizar a proteína para obter energia, ou seja, o nosso corpo vai pegar as proteínas, quebrar em aminoácido e esse aminoácido será utilizado como combustível para a produção de energia. Muito bem. Esse quadro acontece em casos de desnutrição, tá? Como é o caso da modelo, da Ana Carolina Reston, que ela, em um quadro de anorexia, é, desenvolveu um quadro de desnutrição aguda, que não tinha mais reservas de carboidratos, não tinha mais reservas de proteínas ou de lipídios e passou a utilizar as proteínas como fonte de energia. O grande problema disso daí é que, nesse caso, ocorre a diminuição das funções proteicas. Quando a proteína passa a ser utilizada como fonte de energia, nós temos um desvio funcional da proteína. Então, por exemplo, o que é que vai acontecer? Se a gente levar em consideração a função de defesa, de produção de anticorpos, ou seja, as proteínas poderiam estar aqui atuando na produção de anticorpo para a defesa, está sendo utilizada para a produção de energia. Resultado, as nossas defesas elas caem e aí ocorre uma infecção, pode ocorrer no caso dela, uma infecção generalizada. Foi o que aconteceu com o modelo. Então, a função nutritiva é diferente da função energética, tá certo? Bom, sabendo agora a respeito das funções, vamos falar um pouco sobre a síntese proteica para exatamente entender a forma da proteína, tá? Que é exatamente o conteúdo de níveis estruturais. Bom, inicialmente, o que é que nós sabemos? De forma bem sucinta, né? O DNA está no núcleo, do DNA, por um processo de transcrição, ocorre a produção do RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai do núcleo, vai para o citoplasma. Lá, na presença dos ribossomos e do RNA transportador, inicia o processo de síntese de proteína. E aqui, no final dessa síntese de proteína, nós temos a proteína no primeiro nível de organização, a forma mais simples de organização dela. A partir daí, essas proteínas, uma vez sintetizadas, vão para dentro de outras proteínas chamadas chaperonas, e essas chaperonas fornecem um ambiente químico favorável para, digamos assim, o dobramento dessas proteínas, tá? Essas proteínas elas começam a se dobrar, então elas saem de um nível primário para começar a iniciar um processo de espiralização, e essa espiralização é exatamente o segundo nível, tá certo? O segundo nível de organização proteico. Assim, nós temos os níveis de organização das proteínas, que tem basicamente uma organização hierárquica específica, saindo da forma mais simples para a forma mais complexa. Mas, professor, que forma mais simples e que forma mais complexa é essa? Bom, você já começou a ver que a proteína, quando ela é sintetizada, ela sai nessa estrutura primária, ou seja, no primeiro nível de organização, que é chamada de estrutura primária. Nela, a proteína tem a forma o quê? Linear, tá ok? Esse primeiro nível, ele é teórico, ele é temporário, porque assim que a proteína começa a ser sintetizada, ela já entra na chaperona e começa a se espiralizar. Olha, acompanhe comigo, ó. Começa a espiralizar. Nesse processo aqui, a proteína assume a sua estrutura secundária, que é o segundo nível de organização dela. Tá? Nesse caso aqui, nós temos uma alfa-hélice, ela passa a ser helicoidal. Ela sai dessa forma linear para essa forma helicoidal. Bom, após o segundo nível, essa proteína passa a assumir uma nova forma, que é uma forma enovelada, tá?
que é a estrutura terciária. A gente sai dessa estrutura helicoidal, que está aqui, ó, e quando a proteína secundária, no nível secundário, ela começa a se enrolar sobre si, nós temos uma estrutura o quê, terciária. Algumas proteínas param aqui, nesse terceiro nível de organização. Algumas proteínas param aqui. Outras proteínas continuam, tá certo? E aumentam a complexidade de organização. Aqui está a estrutura terciária e aí ela se combina com outras proteínas terciárias. E ao combinar com outras proteínas terciárias, ela assume um quarto nível de organização chamado estrutura quaternária, que nada mais é do que um nível de organização formada por subunidades associadas, um nível de complexidade que envolve várias cadeias de proteína, tá? Sendo assim, o que é que nós podemos concluir? Que quando algumas proteínas chegam no nível terciário, né, elas vêm, né, vão se complexizando, mais ou menos, e chegam até aqui na fase terciária, e aqui algumas já exercem função biológica. Outras, nesse terceiro nível de complexidade, ela não consegue exercer a função. Ela tem que chegar ao quarto nível e somente aqui, quando chega no quarto nível, elas passam a exercer a função biológica. Então, algumas proteínas assumem essa forma e executam a função. Outras proteínas precisam assumir essa forma aqui mais complexa para poder executar sua função. Com isso, nós podemos dizer que a forma da proteína tem total influência na função. É a forma da proteína que determina a sua função. Passando disso, entendendo isso, quer dizer, a gente vai agora começar a falar especificamente de cada nível desse. Nós temos o nível primário, que é um nível mais simples da proteína, um nível linear, onde ele é determinado pelo número, pelo tipo e pela sequência de aminoácidos. Então, isso implica dizer que se eu tiver proteínas de mesmo número, ou de números diferentes de aminoácidos, são proteínas diferentes. Então, essa proteína aqui, ó, A, é diferente dessa proteína B, porque são de números diferentes. Agora, se eu tiver proteínas de mesmo número, mas tipos diferentes, essas proteínas também serão diferentes. Então, a proteína B é diferente da proteína C. E, por fim, se eu tiver o mesmo número, mas sequência diferente, tá certo? Eu também terei uma proteína diferente. Então, a proteína A é diferente da B, que é diferente da C, que é diferente da D. Por quê? Porque ela é determinada pelo número, pelo tipo e pela sequência de aminoácidos. Isso dá a identidade proteica do nível primário. Tá? Essa palavra identidade eu vou falar bastante. Identidade do nível proteico primário. Essa identidade é determinada pelo número, pelo tipo e pela sequência, tá certo? Dos aminoácidos. Por fim, o nível primário ele é mantido pelas ligações peptídicas. Apenas as ligações peptídicas mantêm o nível primário das proteínas. Bom, saindo do nível primário, como eu disse a vocês, eu tenho uma forma linear e agora eu vou para a forma espiralizada ou helicoidal do nível secundário. Isso ocorre no interior das chaperonas, então ele sai do nível primário e se enrola para formar o nível secundário. Vamos agora falar um pouco sobre os elementos desses níveis secundários. Nós temos o primeiro elemento, que são as alfa-hélices, então a estrutura secundária ela pode assumir essa forma helicoidal, de forma chamada de alfa-hélice, ou ela pode assumir essa forma de beta-folha, ou pregueada, ou laminar, tá? Uma terceira forma em que essa estrutura secundária pode assumir é o random coins, que é basicamente o que eu vou explicar aqui para vocês. Aqui eu estou vendo a beta-folha, aqui eu estou vendo a alfa-hélice, e aqui, tá certo? A gente visualiza o que nós chamamos de cordão, laços. Vocês podem encontrar essa tradução como cordão, laço, mas o que eu gosto mais é chamá-lo de sequência aleatória sem estrutura secundária regular ou típica. Nossa, é muito grande.
sequência aleatória, ou seja, uma sequência de aminoácidos, tá certo? Sem estrutura secundária regular ou típica, ou seja, nem é alfa, nem é beta. Ela não forma uma estrutura típica do nível secundário. E aí, nós chamamos essa de uma sequência aleatória, ou randômica, ou laços, ou cordão, ou random coins, né? Aí agora, o que é que eu vou trabalhar com vocês? Vou trabalhar especificamente as alfa-hélices. O que é uma alfa-hélice? É o arranjo mais simples que as proteínas podem assumir, um arranjo helicoidal. Para que vocês possam compreender esse arranjo, lembrem-se, a proteína ela vai se espiralizando, ó, ela vai se espiralizando, e cada dobra dessa, né, cada dobra dessa é formada por um intervalo de 3,6 resíduos de aminoácido, ou seja, quando eu começo aqui com um aminoácido, ela vai se dobrar, ela vai completar a volta no quarto aminoácido. Então, de 1 a 4 aminoácidos, ela faz a volta, ela se espiraliza, né? Então, nesse modelo aqui, que é o modelo que a gente chama de modelo esfera-bastão, dá para você identificar as pontes de hidrogênio. Eu quero chamar a sua atenção, eu quero que você olhe bastante para isso aqui, ó. Vejam onde é que as pontes de hidrogênio elas estão acontecendo. Elas acontecem internamente. As pontes de hidrogênio elas acontecem ela é intracadeia, né? Ela é na parte interna da alfa-hélice, tá? E ela acontece entre a carboxila do primeiro aminoácido com a amina do quarto aminoácido, porque com o quarto aminoácido ele está completando a volta e assim eles ficam alinhados para ocorrer as ligações postas de hidrogênio. Eu quero chamar a sua atenção que os resíduos, olhe, os radicais, eles não estão envolvidos nessas ligações pontos de hidrogênio. O que mantém a estrutura em alfa-hélice é nada mais nada menos do que essas pontes de hidrogênio. E aí eles formam um esqueleto polipeptídico que fica enrolado em torno desse eixo imaginário, tá? Desse eixo imaginário. Eu quero que você olhe para cá, ó, e veja. Essa alfa-hélice forma essa abertura aqui. E lembrem-se, as ligações pontos de hidrogênio estão aqui, ó, na parte interna, acontecendo de 4 em 4 aminoácidos. Por quê? Porque de 1 a 4 aminoácidos eles completam o quê? A volta, completam o processo de espiralização. Então, por exemplo, aqui está o primeiro aminoácido, aqui está o quarto. Então, aqui acontece internamente, ó, na parte interna, tá? Vai acontecer as ligações pontes de hidrogênio. Quero chamar a atenção para você para uma outra coisa. Então, primeiro, lembre-se, né? As pontes de hidrogênios, elas acontecem de forma de intracadeia. Então, isso aqui é a primeira coisa que estabiliza as alfa-hélices. Uma outra coisa, se você for olhar a estrutura da figura B, a estrutura da figura B mostra a vista superior da alfa-hélice. Observem que todos os radicais, ó, todos eles estão voltados para a face externa da estrutura, tá? É uma outra coisa, é a segunda coisa que dá a estabilidade a essa estrutura. Os resíduos, os R's, os radicais dos aminoácidos voltados para a parte externa, tá ok? Vejam aqui que nesse modelo aqui de modelo de esfera, vocês podem observar que a alfa-hélice é bem compacta e que muitas vezes eu tenho um resíduo aqui, ó, e tenho outro resíduo aqui. Se esses dois resíduos forem muito volumosos, essa estrutura de alfa-hélice ela não vai estar muito estabilizada. Então, uma característica, uma identidade, olha novamente essa palavra, uma identidade, tá certo? Da alfa-hélice é não colocar aminoácidos volumosos, como, por exemplo, a leucina, a isoleucina, a valina, que são aminoácidos e radicais grandes, tá certo? Vizinhos.
tá? A alfa-hélice ela evita uma sequência assim, tá? Porque inviabiliza a estrutura da alfa-hélice. Uma outra identidade da alfa-hélice é essa distribuição entre os resíduos polares, apolares e os resíduos polares positivos e negativos. Então, existe uma tendência do primeiro aminoácido ser positivo, por exemplo, o segundo e o terceiro ser apolar, o quarto ser positivo negativo, polar negativo, por quê? Porque dessa forma ocorre uma interação aqui, ó, entre, entre esses aminoácidos, entre esses resíduos vizinhos, tá? E também irá ocorrer, olha só, uma interação desse lado aqui entre esses aminoácidos apolares, uma interação hidrofóbica. E assim eles o quê? Também estabilizam a alfa-hélice. Então, uma outra identidade é uma distribuição entre os aminoácidos polares e apolares. Existe um padrão, tá? Então, essa alfa-hélice, para que a proteína assuma essa estrutura, ela não pode ter esses aminoácidos volumosos vizinhos, ela tem que ter uma distribuição de aminoácidos polar e apolar para poder assumir, tá ok? Essa estrutura em alfa-hélice. Uma outra forma de estrutura secundária é a beta-folha. Na beta-folha, as ligações pontos de hidrogênio, elas são perpendiculares, olhe, perpendiculares, tá certo? A espinha dorsal da proteína, são as pontes que são as ligações peptídicas. Então, elas formam ligações perpendiculares. Então, para isso, esses aminoácidos têm que ter uma identidade. Desculpe, identidade. Essa estrutura secundária tem uma identidade. E qual é a identidade dela? A identidade dela é nada mais, nada menos do que ter na sua composição glicina e alanina, tá? Então ela vai possuir glicina e alanina, que são aminoácidos, olha só, de cadeias laterais pequenas. E ela tendo cadeias laterais pequenas, viabiliza a formação dessas ligações pontos de hidrogênio. Então, uma identidade estrutural de uma beta-folha é a grande presença de grande quantidade de glicina e alanina, tá? Essas beta-folhas elas podem ser de duas formas, elas podem ser antiparalelas ou paralelas. Então, eu posso ter beta-folha antiparalela e paralela. Quando é que é antiparalela? Quando elas têm sentidos contrários. E ela será paralela quando elas tiverem o mesmo sentido, tá ok? Então, saindo da estrutura secundária, nós acabamos de ver, a estrutura secundária ela pode estar na forma de alfa-hélice e beta pregueada, tá certo? Vamos agora para a estrutura terciária. Na estrutura terciária, a identidade estrutural da estrutura terciária é basicamente o seguinte: eu tenho a primária, olha só, ela se enrola para formar a secundária e ela se enrola para formar o que, hein? A terciária. Nessa estrutura, o que é que nós vamos ver? Os aminoácidos apolares tendem a ficar no centro dessa estrutura enovelada e os aminoácidos polares tendem a ficar na superfície, tá? E nesse caso aqui, nós vamos ver muitas ligações, tá? Deixa eu apagar aqui, deixa eu pegar aqui para apagar. Muitas ligações entre os aminoácidos de as cadeias laterais, muitas, tá? Eita, não vai apagar, mas vamos lá. Então, aqui a gente vai ver o seguinte processo. Eu vou ver, por exemplo, essas ligações de interação, essas daqui são as pontes de hidrogênio, essas aqui são as pontes de sulfeto, essas aqui que são as interações hidrofóbicas, as dipolo-dipolo, tá? Então, o que é que ocorre? Ocorre ligações entre os átomos dos radicais R. Agora, entre os radicais R, de todos os aminoácidos da molécula, para manter toda essa proteína enovelada. Então, veja só. Aqui, por exemplo, eu tenho uma beta-folha,
onde eu vou ver as ligações postas de hidrogênio perpendiculares. Aqui eu tenho a alfa-hélice, onde eu vou ver as ligações postas de hidrogênio na intracadeia. Nós vimos as identidades como a alta presença de glicina e valina na sua estrutura. As alfa-hélices também não podem ter aminoácidos volumosos. Então, por aí vai. Resultado, aqui eu tenho posidrogênios, mas na estrutura terciária eu vou ver bem mais ligações de estabilização do que posidrogênio. Eu vou ver van der Waals, ou interações hidrofóbicas, vou ver interações iônicas e vou ver ligações de sulfeto, que essas ligações são bastante fortes, inclusive, tá certo? Se comportando como uma ligação covalente, extremamente forte, tá? E por fim, para não alongar muito a videoaula, chegamos à estrutura quaternária. O que é que nós temos aqui? Uma estrutura terciária que vai se associar a uma outra estrutura terciária, assumindo assim um papel de nível de complexidade quaternário. Aqui eu também vou ver vários tipos de ligações de estabilização, como, por exemplo, as ligações iônicas, pontos de hidrogênio, interações hidrofóbicas e etc. Tá? Para finalizar essa parte, é a sua vez. Eu quero que você pare agora a videoaula e defina para mim. Essa proteína, ela é terciária ou quaternária? Identifique para mim o N-terminal e o C-terminal. Se você não sabe o que é um N-terminal ou C-terminal, dê uma olhada na minha videoaula de peptídeos, eu falo sobre isso aí. Quais os elementos da estrutura secundária que tem aí nessa figura? Bom, para você que parou e tentou responder, vamos lá. Essa estrutura aqui é uma estrutura terciária ou uma estrutura quaternária? Ela é uma estrutura terciária. E por que ela é uma estrutura terciária? Porque eu só estou vendo um N-terminal e um C-terminal. Quando eu observo numa proteína mais de um N-terminal e mais de um C-terminal, isso quer dizer que ela tem duas cadeias. Se ela tem duas cadeias, ela assume o quê? Uma estrutura quaternária. Nesse caso, ela é terciária. Os elementos que eu estou encontrando aqui é a alfa-hélice, olha só, e a beta-folha, tá certo? Além dos laços e cordões, tá ok? Bom, assim, as proteínas, quando assumem a sua estrutura 3D, elas podem ser classificadas como proteínas fibrosas e proteínas globulares. Eu vou dar uma acelerada para que a videoaula não se torne muito longa, tá? As proteínas fibrosas, ela tem uma forma simples, uma forma de filamento. Observem bem essa forma de filamento. Geralmente, ela é constituída por apenas um tipo de secundária, ou ela é formada só por alfa-hélice ou só por beta, tá certo? E basicamente elas são proteínas que atuam com função estrutural. As proteínas fibrosas geralmente não têm função dinâmica, tá? Diferente das proteínas globulares, que têm uma forma mais complexa, uma forma esférica, e elas atuam em funções dinâmicas, como função de transporte, função enzimática, catalítica, função de defesa, como anticorpo. E por falar em função de defesa, vamos falar aqui, já está pertinho de terminar a aula, falar um pouco sobre os padrões estruturais, tá? Entre os padrões estruturais, nós temos alguns padrões que se repetem na estrutura das proteínas. Nós temos os motivos e os domínios. Os motivos são grupamentos ou sequências de dois ou mais elementos secundários. Então, por exemplo, eu vou ter aqui elementos como, por exemplo, eu posso assumir alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Isso é um motivo. Nesse caso aqui, esse motivo aqui só tem o quê? Beta, beta, beta e beta antiparalela, formando o que nós chamamos de motivo barril, tá certo? Os domínios não. Os domínios é outra coisa. O domínio é uma parte da cadeia polipeptídica que é independente da proteína. Então, elas assumem funções diferentes. Então, eu posso ter numa mesma proteína um domínio que executa uma função e uma outra parte da proteína assumindo outro domínio. Um grande exemplo disso são os anticorpos. Os anticorpos são formados por duas cadeias longas e duas cadeias curtas, tá? A combinação dessas cadeias formam dois domínios, o domínio variável e o domínio constante. O domínio constante ele não varia, que é essa parte aqui, ele não varia de anticorpo para anticorpo.
Já o domínio variável, que é essa porção aqui, ó, ela vai variar de anticorpo para anticorpo, tá? O que torna um anticorpo assim específico. Então, o domínio específico, ele tem uma função que é de variabilidade para o reconhecimento do antígeno e assim promover a nossa defesa específica, tá? Agora é a sua vez. O que é que eu quero? Eu quero que você observe aqui esses motivos e identifique para mim e caracterize para mim esses motivos. Bom, para você que parou a videoaula, né, para identificar os motivos, olha só. Esse motivo é formado por uma sequência beta, alfa, beta, esse aqui só beta, esse aqui só alfa, esse aqui só beta na forma de barril, tá certo? Esses dois. Esse aqui, ó, barril, alfa, beta e por aí vai. Nós teremos atividades no momento presencial onde vocês vão ter que identificar quem é alfa, quem é beta. É importante vocês darem uma visualizada. E para finalizar, para não alongar mais ainda essa videoaula, vou falar um pouco sobre desnaturação proteica, né? Para a gente falar sobre desnaturação proteica, você tem que se lembrar o que é conformação nativa. A conformação nativa é a forma que a proteína assume para ter a sua função. Então, quando eu tenho uma proteína dobrada, tá certo? Quando eu tenho uma conformação, uma forma onde ela desempenha uma função, eu tenho uma conformação nativa. Essa conformação nativa, ela é mantida por ligações de estabilização. Nós vimos elas, pontos de sulfeto, Van der Waals, pontos de hidrogênio, enfim. E essas ligações de estabilização mantêm uma estabilidade estrutural, uma estabilidade na forma, e essa estabilidade na forma tende a manter a conformação nativa para que a proteína exerça a sua função. Quando a gente perde essa estabilidade estrutural, quando a gente perde essas ligações de estabilização, a gente perde a conformação nativa e a proteína ela se desnatura. Então, na realidade, a desnaturação proteica é a alteração da estrutura da proteína sem a ruptura das ligações peptídicas. Ela apenas provoca a ruptura das ligações de estabilização. Assim, eu tenho uma proteína na sua conformação nativa, nas suas formas alfas e nas suas formas betas. Eu desnaturo ela através de agentes desnaturantes que provoca a perda da forma da sua conformação nativa e, com isso, a proteína perde a sua função. Assim, nós temos alguns agentes desnaturantes, como os agentes físicos, como, por exemplo, temperatura, raio-x, ultrassom, alguns agentes químicos como ácidos, bases, detergentes, enfim, várias substâncias que podem provocar a desnaturação, a perda da conformação nativa. Lembre-se, a desnaturação ela pode ter uma definição química, onde é o quê? A quebra das ligações de estabilização que faz a proteína perder a sua conformação nativa. E nós podemos ter uma definição biológica, onde a desnaturação é o quê? É a perda da função biológica da proteína. E a proteína perde a sua função biológica porque ela perde a sua conformação nativa, que é nada mais, nada menos do que a conformação ou o arranjo espacial onde a proteína exerce a sua função biológica. Gente, até mais, obrigado e até a próxima.